Deus é muito bom, né? Deus é bom o tempo todo, né? Louvado seja Deus. Com isso, Deus é generoso, né? Deus é constante. Deus não muda. E a aprovação, ela vem de um Deus para extrair o melhor da nossa fé. Se a aprovação vem de Deus, com o objetivo de extrair de nós o melhor de nossa fé, logo, a tentação vem de nós mesmos, através dos nossos desejos desenfreados, através da nossa cobiça, através da nossa carne e através dos nossos instintos. Antes de nós entrarmos aqui no texto propriamente dito, a partir do versículo 12, quero fazer uma breve introdução. Imagine uma faca, irmãos. Imagine uma faca. Uma faca. Instrumento cortante. Uma faca nas mãos de um cirurgião, ela é um instrumento para curar. Ela abre a pele, ela perfura o couro, ela rompe as camadas, mas o seu propósito é o quê? Remover o problema. É cura. O corte dói, porém traz restauração. O corte incomoda, porém traz cura. Traz benefícios para aquele que está sendo cortado. Agora imagine essa mesma faca, a mesma faca que está na mão do cirurgião. Imagine essa mesma faca nas mãos de um assassino. O que ele não é capaz de fazer? Ele corta. Porém, o corte do assassino é para destruir, para matar. Você percebe que o instrumento é o mesmo, mas as intenções são completamente diferentes? Os propósitos são completamente diferentes? E é exatamente sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Acerca de instrumentos que nas mãos de um salvo pode ser uma maravilha, pode ser uma bênção. Nas mãos de um perdido pode ser uma maldição. Irmãos, nós vamos fazer uma recapitulação aqui rapidinho, como de costume. Do versículo 1 ao versículo 4, nós vimos que Deus usa as provações para produzir em nós a perseverança. Do versículo 5 ao versículo 8, nós vimos que para nós atravessarmos as provações, é necessário, nós vimos que para atravessarmos as provações sem se perder, é necessário pedirmos a Deus sabedoria. É necessário clamarmos a Deus sabedoria, porque sabedoria é o item que necessitamos para atravessarmos a prova e permanecermos de pé. No versículo 9 ao versículo 11, que nós tratamos acerca na quinta-feira passada, nós vimos que a provação também revela onde está o nosso coração, onde está o nosso valor, na pobreza ou na riqueza. Ou nós vamos glorificar a Deus sendo pobre, ou vamos murmurar sendo pobre, e vice-versa, também na riqueza. Ou vamos honrar o nome de Deus na nossa riqueza, ou o nome de Deus será por nós blasfemado também na riqueza. E aqui, no versículo 12 em diante, Tiago ele vai falar a respeito das pressões, irmãos. Só que é muito normal nós falarmos das pressões que vivemos na vida aqui na terra, das pressões externas. Principalmente aqui, né? Há uns dias atrás, eu estava conversando com uma pessoa, essa pessoa da igreja, e nós estávamos conversando acerca daquele caso, né, que aconteceu em Fall River, e essa pessoa disse para mim: olha, pastor, não que eu entenda, né, porque o que aconteceu não tem a justificativa, mas aqui a pressão é muito grande nesse país.
por qualquer coisinha nós somos pressionados. E se nós não tivermos sabedoria de Deus, nós fazemos aquilo que é errado. Não porque queremos, mas porque somos pressionados. E de fato isso é uma verdade. Às vezes nós erramos não porque queremos, mas porque somos pressionados. E é interessante que Tiago vai começar falando a respeito desse assunto. E Tiago, ele não vai começar falando a respeito da pressão que talvez nós estamos acostumados com ela. E qual é a pressão que nós estamos acostumados? Por exemplo, aquela pressão de ter que pagar o aluguel, porque se você não pagou o aluguel, que você é despejado, por isso você tem que trabalhar. Aquela pressão de trabalhar o dia todo, ir para casa e pegar um trânsito terrível, é uma pressão. De ter que suportar um colega de trabalho chato, um patrão enjoado, mas você precisa suportar porque você precisa do trabalho. Isso tudo são pressões que nós passamos enquanto estivermos aqui. E quando eu digo aqui, não estou falando necessariamente nesse país, estou falando na terra. Só que Tiago, ele vai tratar a respeito de algumas outras pressões que são piores do que essas pressões que eu estou dando algumas opções aqui para os irmãos, porque ele trata das pressões internas. E as pressões internas, elas, na maioria das vezes, são pressões maiores do que as pressões externas. Até porque as pressões internas são, talvez, a ansiedade, né? A ambição de querer cada vez mais, de querer alcançar. E nós vivemos totalmente pressionados nesse mundo. Totalmente pressionados em um mundo em que nos ensinou que nós precisamos cada dia mais ter, adquirir, alcançar, obter, para que possamos ser felizes. Porque a ideia de felicidade nesse mundo, ela está condicionada àquilo que nós temos, àquilo que nós podemos palpar, àquilo que nós podemos dizer que somos, que é nosso. E a despeito das pressões externas, né, que é a pobreza, a humilhação, a riqueza, enfim, a vida comparável, como eu já disse aqui alguns dias atrás. Tem pessoas que vivem uma vida como se a vida fosse uma comparação. Se o irmão Joel tem, eu sou obrigado a ter, porque se ele conseguiu, eu também posso. É como se ele conseguiu, eu sou obrigado a ter. É como se a vida fosse uma comparação, irmãos. Mas nós precisamos olhar também para aquilo que acontece dentro de nós. Para aquilo que acontece dentro de nós. Porque se tem uma coisa que nós precisamos aprender aqui hoje, nessa igreja hoje, é que existe uma grande diferença. Eu já disse isso aqui. E talvez o dia que eu disse eu não fui tão claro, porque eu não me lembro ter trago, né, algum exemplo do que eu vou dizer aqui agora. Mas o que nós precisamos aprender é que existe uma diferença entre provação e tentação. Provação é uma coisa e tentação é outra coisa totalmente diferente. Vou te dizer, eu vou te exemplificar. A provação vem com o objetivo de extrair o melhor da nossa fé. E a provação nunca vem do diabo. A provação sempre vem de Deus. Se Deus nos prova, Ele tem um objetivo de revelar o caráter dele, de aperfeiçoar, de modelar o caráter dele em nós. O objetivo de Deus em nos provar é fazer cada dia nós parecidos com Ele. Até porque, irmãos, a bonança, a prosperidade, o comodismo, poucas coisas têm para nos ensinar. E eu sou capaz de falar para os irmãos que você vai aprender muito pouco quando você estiver com a sua vida muito bem. Agora, quando você estiver passando na prova, você vai aprender
muita coisa. Porque a prova tem o poder de nos moldar. Se a prova, ela tem a característica de nos modelar, moderar o nosso caráter para que nós possamos ser cada dia mais parecidos com Jesus e extrair o melhor da nossa fé, a tentação é diferente. A tentação revela o pior dos nossos desejos. Sabe por quê? Porque a provação, a tentação, perdão, ela só vem para nós naquilo que nós cobiçamos. Até porque, irmãos, o que pode ser prova para mim não pode ser, não necessariamente pode ser prova para a irmã Stephanie. Aliás, perdão, o que pode ser uma tentação para mim não necessariamente é uma tentação para a Stephanie. Porque as tentações são individuais. Vou dizer uma coisa para os irmãos. Talvez, um exemplo, talvez uma nota de $100 pode ser uma tentação para mim. Mas se eu pegar o Cauã e mostrar para ele uma nota de $100, para ele vai ser um pedaço de papel. Ele não vai dar muita importância. Talvez eu vou ser tentado por uma nota de $100. Talvez ele, por ser uma criança, ele não vai ser tentado. Mas agora, se eu pegar talvez um pacote de bala, para mim, se eu chupar, tudo bem. Mas não vou ser tentado por aquilo. Agora ele não, por ser uma criança, isso vai ser uma tentação para ele. Você percebe que os nossos instintos, que os nossos desejos, eles são individuais? Ele gosta de doce, irmã Isabel? Adoro! É igual uma formiguinha, né? Ou seja, irmãos, o que eu estou querendo dizer para os irmãos é que os instintos são individuais. Aquilo que pode ser uma tentação para mim, não necessariamente é para você. A provação, ela nas mãos de Deus, ela trabalha a perseverança. Aliás, a provação nas mãos de Deus, ela trabalha a perseverança. Agora, a tentação alimentada pelo nosso coração, ela trabalha a nossa cobiça. A prova, ela pergunta, a provação pergunta, você vai continuar confiando em Deus? A tentação pergunta, por que você não satisfaz esse desejo? É só 5 minutinhos. Por que você não faz essa vontade? É só alguns minutos. E muitas das vezes, irmãos, esse cenário, muitas das vezes essas duas coisas aparecem no mesmo cenário. E aqui, eu queria que essa igreja hoje estivesse lotada. Que eu precisava falar isso aqui para a igreja cheia. Mas como está vocês aqui, é óbvio que eu não vou desmerecer nenhum de vocês, mas eu preciso que vocês redobrem a atenção para me dizer o que eu vou dizer aqui agora. Nós precisamos tomar muito cuidado. Nós precisamos tomar muito cuidado porque nós temos o poder de transformar provação em tentação. Você sabia disso? Sim. Vou dizer de novo. Nós precisamos tomar muito cuidado. Por quê? Nós, seres humanos, nós temos poder de transformar a provação em tentação. Como assim? Pastor, não entendi. A mesma escassez que pode ser enviada por Deus para tentar te fazer alguém mais dependente dele, pode tornar você uma pessoa invejosa e murmuradora. Entendeu? Vou ter que ser mais claro. A mesma dificuldade financeira que às vezes Deus nos permite passar, tem um propósito. Qual é o primeiro propósito? É de fazer de nós alguém mais dependentes dele. Só que tem pessoas que ao invés de ser dependentes de Deus, no tempo de escassez, ele se torna alguém invejoso porque ele está escasso, ele olha para quem tem, e ao invés de olhar para Deus, orar a Deus, ele olha para quem tem, se torna alguém invejoso e ainda murmura. Deus me deixou na prova e o fulano de tal está na bonança. Vai murmurar. E aqui nós precisamos tomar cuidado. Porque existe algumas situações na nossa vida, irmãos, que nós transformamos a provação em tentação. E isso é perigoso, sabe por quê? Porque todas as vezes que Deus nos prova,
ele tem o objetivo de fazer de nós pessoas melhores. Todas as vezes que Deus nos prova, ele está literalmente nos lapidando. Todas as vezes que Deus nos prova, ele tem o objetivo de nos aproximar dele. Agora, a tentação, nada de Deus tem para nos acrescentar. Pelo contrário, ela só extrai, arranca, tira. Ela não nos acrescenta nada. Ou seja, a mesma espera, que pode ser uma provação, que Deus está trabalhando para formar em nós a paciência. Tem irmãos que é impaciente. E como que Deus vai trabalhar a paciência? Esperando. Então a mesma espera que pode formar em nós uma paciência, para outros pode ser uma tentação e virar um ato de pecaminosidade. A mesma humilhação, irmãos. E aqui, irmãos, eu preciso dizer, tem crente que deve, não só precisa, mas tem crente que precisa ser humilhado, para ele ser uma pessoa humilde, para se tornar uma pessoa humilde. A mesma humilhação pode ser uma prova para formar em nós humildade, mas também pode se tornar uma tentação para alimentar um rancor, ódio, fúria. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Sabe por quê? Porque tem algumas situações que Deus permite nós passarmos para provar quem de fato nós somos. Você sabe o que é a humilhação trabalhar em nós? Eu tive uma... A minha esposa sabe do que eu vou falar aqui agora, mas uma experiência não tão boa num trabalho que eu trabalhei aqui nos Estados Unidos, que eu trabalhei com uma pessoa, e essa pessoa crente da igreja, mas uma pessoa endemoniada. Crente porque ia na igreja, mas o cabra endemoniado. O tempo que eu fiquei nesse serviço, esse cara infernizou minha vida. A ponto de eu pedir para sair, não estava dando conta mais. Por quê? Porque eu escutava calado. A ponto de eu chegar à conclusão que estava me adoecendo. Porque eu escutava todas aquelas humilhações calado. Alguém que era peão como eu e queria se posicionar como se fosse chefe. E detalhe, nem um chefe me tratava como ele me tratava. E aquilo me trouxe uma angústia, sabe? Uma tristeza tão grande dentro de mim. E a ponto de não entender o que estava acontecendo. Só que eu digo uma coisa para vocês, irmãos. A humilhação que você sofre não é sobre você. É sobre quem está te humilhando. É por isso que, irmãos, que a Bíblia diz que quem muito fala, muito erra. Sabe por quê? Porque normalmente quem xinga muito, normalmente quem fala muita bobeira, muita besteira, normalmente quem gosta de humilhar muito o outro, ele simplesmente está revelando o caráter demoníaco que existe dentro dele. Não é sobre a pessoa que ele está falando dela. Então, às vezes, tudo que nós precisamos é o quê? Fechar a boca e ficar calado, falar um pouquinho menos. E às vezes nós erramos, porque não sabe ficar calado. Às vezes nós pecamos pelo fato de não conseguirmos suportar a humilhação. Então, nós precisamos entender que em tudo Deus, uma vez que Ele decide nos provar, em tudo Deus tem algo para nos ensinar. Deus tem algo para extrair de nós. É como se nós fôssemos o ouro e Deus tem pegado-nos e nos colocado na fornalha. Porque na fornalha Ele está nos lapidando. Ele está fazendo de nós ouro mais valioso. Alguém mais vistoso. Isso tudo enquadra na vida cristã.
A mesma solidão que pode ser uma provação para nós aprofundar a nossa comunhão com Deus, pode se tornar uma tentação para nós buscarmos consolos em lugares errados. Né? A mesma dor que Deus usa para amadurecer a nossa fé, o nosso coração pode transformar em ocasião de pecado. E nós só conseguiríamos, irmãos, vencer, sair dessas provações, pessoas melhores, quando nós buscarmos de Deus sabedoria. Sabedoria para sabermos, espera lá, o que eu estou passando? Isso aqui é uma provação ou é uma tentação? O que é isso? Se é algo, escute só, se é algo que te afasta de Deus, se é algo que te exclui da presença de Deus, se é algo que te joga cada dia mais longe da igreja, de Deus, das coisas de Deus, irmãos, isso não é uma provação, isso é uma tentação, porque a provação nos estimula a orar, a tentação nos estimula a sumir do local da oração. A provação nos estimula a orar, a tentação nos estimula a distanciar do local da oração. É por isso que a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Porque se tem uma coisa que Deus não quer que façamos é pecar. Ainda que Deus espera que pecamos, mas Deus não quer que pequemos. Ele espera que pequemos porque nós somos de carne e osso. Mas Ele não espera que nós permaneçamos no pecado. Então, a tentação nasce quando os desejos do nosso coração se afastam da bondade de Deus. O versículo 1, irmãos. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Queridos, a palavra bem-aventurado aqui é a mesma palavra utilizada no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, quando Jesus fala a respeito das bem-aventuranças. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados pacificadores, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Enfim, bem-aventurado é aqueles que vão ser perseguidos por causa do meu nome. Enfim, são várias bem-aventuranças. Só que nós precisamos aprender o que significa isso aqui. A bem-aventurança não necessariamente é ausência de sofrimento. A bem-aventurança significa a felicidade que não depende das circunstâncias. Tiago não está chamando aqui feliz aquele que sofre. Tiago aqui está dizendo que é feliz aquele que permanece firme, ainda que esteja sofrendo. Sabe por quê, irmãos? A nossa felicidade ela não está condicionada a um lugar. A nossa felicidade não pode estar condicionada a uma coisa. A nossa felicidade não pode estar condicionada a um bem. A nossa felicidade tem um nome, e o nome da nossa felicidade é Jesus Cristo de Nazaré. Ainda que nós estejamos passando por momentos de dificuldade, o nosso coração ainda está feliz, porque nós temos Jesus em nossa vida. Amém, Jesus. E perceba que Tiago não começa falando aqui da queda, irmãos. Ele começa falando da perseverança. Isso aqui é muito lindo. Isso aqui é muito maravilhoso. Porque antes de nos mostrar o perigo da tentação, ele mostra a beleza de uma fé que permanece firme no meio da provação. Isso aqui eu aprendo. Vou abrir um parêntese para dizer algo para os irmãos. Tem muita gente que vira crente, tem muita gente que vai para a igreja com medo de ir para o inferno, mas isso é um erro. Isso é um erro. Sabe por quê?
Porque o nosso amor a Jesus, a nossa vontade de ir para o céu tem que ser maior do que o medo que nós temos de ir para o inferno. Ou seja, como o Tiago ele começa mostrando aqui, ele não começa falando a respeito da queda. Ele começa falando a respeito da perseverança. E antes de mostrar o perigo da tentação, ele nos mostra a beleza de uma fé que permanece firme no meio da provação. Ou seja, se é louvável uma fé que permanece firme ainda que esteja em provação, nós não podemos estar na presença de Deus por medo de ir para o inferno. Nós temos que estar na presença de Deus em primeiro lugar, porque amamos a Deus, e em segundo lugar, porque o nosso anseio é estar com Ele no céu. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. O nosso desejo de estar no céu tem que ser maior do que o nosso medo de ir para o inferno. É por isso que ele diz: feliz é o homem que persevera na hora da provação. Esse feliz aqui não está falando de uma alegria superficial, de um sorriso fácil, de uma vida sem problemas. É uma linguagem de bem-aventurança. É como se Tiago estivesse dizendo: bem-aventurado, escute isso aqui. É como se Tiago estivesse dizendo: bem-aventurado aquele que mesmo pressionado, mesmo passando por luta, mesmo passando por prova, não abandona a Deus. Amém. Esse crente, ele é bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que mesmo passando por situações complicadas na vida, ele não abandona a Deus, pelo contrário, ele continua confiando. Bem-aventurado é aquele que mesmo sem entender, porque nem tudo que você passa você vai entender. Mesmo sem entender, ele permanece debaixo da confiança de Deus. Quando aquela mãe perdeu aquela criança em Lowell, os irmãos sabem, né, do que eu estou falando? Foi uma menina? Um menino, Bárbara? Um menino. 7 meses, né? 4 meses. Aquela criança de 4 meses de idade que morreu, né, estando na babá. Quando aquela mãe perdeu a criança, a Bárbara me mostrou os stories, né, o vídeo que ela postou, bem quando ela tinha perdido, e ela disse algo que me tocou naqueles dias. Ela disse algo que me tocou. Ela, serva de Deus, e ela disse que não entendia por que estava passando por aquilo. Não entendia por que Deus tinha, né, Deus permitiu ela passar por aquela situação. Mas ela disse algo, ela disse que continuava confiando em Deus, apesar de tudo aquilo. Isso é ser crente. É difícil. É difícil, mas isso é ser servo de Deus. É confiar sem compreender. Uma vez, há muitos anos atrás, eu li uma frase que dizia assim: se a sua dor te aproxima de Deus, agradeça por ela. Porque existem determinadas certas dores, né, que te faz ficar ali, ó, grudadinho com Jesus. Porque você não aguenta sem Ele. Ou seja, irmãos, o que o Tiago está fazendo aqui, ele está literalmente conversando. É por isso que é muito bom o estudo expositivo, porque a gente vai caminhando para o final do primeiro capítulo, mas chegando à conclusão que nós não conseguiremos compreender o final do primeiro capítulo se nós não voltarmos no início daquilo que nós já estudamos. E o que o Tiago está fazendo aqui, ele está exatamente conversando com os versículos anteriores. Porque, não sei se os irmãos lembram, mas na nossa primeira aula, nosso primeiro sermão aqui, ele diz da seguinte maneira: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Agora ele retorna no mesmo assunto e mostra o destino da perseverança. Ele diz que aquele que passa na provação, que a provação ela tem o poder de gerar perseverança. Perseverança para quê? Aqui ele vai falar por quê da perseverança. Aí ele diz: porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. Amém, Senhor. Ou seja, irmãos, a provação, ela não é uma pressão sem propósito.
Toda aprovação, ela é uma pressão utilizada por Deus com um propósito específico. Ela é um teste de autenticidade da nossa fé. E assim como o fogo revela a pureza do ouro, a aprovação revela a realidade da nossa fé. Ela mostra se de fato a nossa confiança está em Deus ou apenas naquilo que Ele pode nos proporcionar. Jesus, ajuda-nos. Né? Agora escute, irmãos. A aprovação, ela é exatamente aquela faca que eu comecei dizendo. Exatamente. Ela pode cortar o nosso orgulho para abrir as nossas falsas seguranças. Ela pode expor as nossas dependências erradas. Ela pode mexer em camadas da alma que preferiríamos manter escondidos. Mas Deus não faz isso como um assassino com o desejo de nos destruir. Ele faz como um cirurgião excelente, com o desejo de nos curar. Como um médico da alma, como aquele que está trabalhando para restaurar. Ou seja, a aprovação, ela vem para extrair o melhor de nós. Ela extrai a nossa fé, ela extrai a nossa perseverança, ela extrai a nossa verdadeira dependência de Deus, ela extrai a nossa oração, ela extrai a nossa humildade, ela extrai a nossa esperança, ela extrai o nosso amor por Deus. E é por isso que Tiago, ele vai terminar o versículo 12 dizendo, né, que a coroa da vida ela é prometida somente àqueles que o amam. Que aqueles que o amam. Ou seja, que a perseverança verdadeira nasce de um amor mais profundo por Deus. Aleluia, Jesus. Mais profundo por Deus. Porque, irmãos, sinceramente, é muito fácil nós dizermos que ama a Deus quando tudo está florescendo, né? É fácil cantar sobre fidelidade quando a mesa está cheia, quando a saúde está estável, quando os relacionamentos estão bem, a vida está organizada. E quando a aprovação chega? E quando a vida perde o controle? E quando a oração parece não ser respondida ou parece não ser ouvida por Deus? Quando o caminho fica mais estreito? Quando o coração se sente cansado? É nesse momento que a nossa fé está sendo provada. E é nesse momento que nós precisamos permanecer fiel. E aqui eu digo para os irmãos nessa noite. Você sabe qual que é a maior dificuldade dos cristãos, dos crentes deste século, deste tempo? É permanecer fiel a Deus sem ver, sem sentir e sem ouvir. Nós precisamos permanecer a Deus sem ver nada acontecendo. Nós precisamos permanecer fiel a Deus sem sentir nada, sem sentir um arrepio na espinha. Nós precisamos permanecer fiel a Deus sem até ouvir a voz de Deus. Porque o fato de nós não vermos nada diferente acontecer, o fato de nós não sentirmos nada diferente no nosso corpo, e o fato de nós não ouvirmos nada de diferente, nem mesmo a voz de Deus, não necessariamente quer dizer que Deus não esteja conosco. Quer dizer que muitas das vezes Deus quer nos ensinar a depender cada dia mais dele. A ponto de nós não entendermos ou não acharmos que a nossa fé é uma fé superficial. Eu só tenho fé porque sinto, só tenho fé porque vejo, só tenho fé porque ouço. Não. Eu tenho fé porque independentemente de qualquer coisa eu acredito em um Deus. Eu creio em um Deus, aleluia. Eu creio em Deus. Adoramos, Senhor. Versículo 13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Olha, irmãos.
Aqui Tiago faz uma diferença, uma distinção fundamental. E qual é? Deus prova, porém não tenta. Ninguém sendo tentado pode dizer, foi Deus que mandou essa tentação, não. A distinção dita, ensinada por Tiago é, Deus até prova, mas ele não tenta ninguém. Ou seja, Deus pode permitir algumas circunstâncias que testam a nossa fé. Mas Deus nunca vai te seduzir ao pecado. O que te seduz ao pecado é exatamente a proposta do diabo em cima daquilo que você cobiça, em cima da nossa cobiça. Ou seja, Deus não seduz os seus filhos ao pecado. Agora, Deus ele pode usar, irmãos, a nossa dor para nos amadurecer. Mas ele nunca vai colocar uma armadilha para te destruir. Nunca vai colocar uma armadilha para nos destruir. E como eu já disse aqui, a tentação ela é algo muito particular, muito individual. Porque a cobiça que eu tenho talvez não seja a mesma que você tem. Todos nós temos uma cobiça e nós seremos tentados naquilo que nós cobiçamos. Lembra do Judas? O Judas, ele era ladrão. Mas por que ele era ladrão? Porque ele trabalhava naquilo que ele cobiçava. Ele era o tesoureiro da igreja. Ele era o tesoureiro dos 12. E ele via aquele tanto de dinheiro. E ele começou a cobiçar aquilo. A ponto de criar no seu coração o desejo de roubar. É por isso que ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Por quê? Porque ele foi tentado naquilo que ele tanto cobiçava. Dinheiro. Ou seja, essa distinção entre tentação e provação, irmãos, é uma distinção que precisa ser muito clara, indispensável. Porque o nosso coração, nós temos uma habilidade terrível. E aqui eu preciso que você redobre a sua atenção para me dizer sobre isso aqui. Nós temos uma habilidade terrível, sabe de quê? De transformar a soberania de Deus em desculpa para a própria desobediência. Desde o Éden é assim, irmãos. Desde o Éden. O que acontece no Éden? O que acontece no Éden é que, primeiro, Deus não conversou com Eva, né? Deus conversou com Adão. Deus conversou com Adão. Até porque quando Deus conversa com Adão, Eva não estava naquele momento. Mas, enfim. O que acontece? A Eva caiu por quê? Ela simplesmente porque foi enganada? Não necessariamente. Porque a Bíblia diz que ela olhou e viu que aquilo era desejável. Ou seja, era bom, era cobiçoso. Ela, além de ser enganada, antes de ser enganada, ela cobiçou. Ela viu que aquilo que foi oferecido para ela era bom aos seus olhos. Ou seja, a cobiça. Nós precisamos tomar cuidado com a cobiça. Porque a cobiça é a arma mais poderosa que o diabo tem contra nós. Para nos destruir. Para destruir a nossa vida, para nos parar. E o que acontece? O diabo faz a proposta para Eva. E Eva desobedece. E eu não vou entrar nesse mérito, porque o nosso tempo é muito corrido. Mas quando Deus volta, quando Deus resolve descer, como ele tinha o costume na viração do dia, todos os dias, conversar com o homem, quando ele desce após o pecado, que o homem se esconde de Deus, o que acontece? Deus vai perguntar o que tinha acontecido. É claro que Deus sabia, Deus queria ouvir de Adão.
que havia acontecido. Mas o que Adão faz? Adão vai transferir o quê? A responsabilidade que era dele. Não fui eu não, pai. Foi a mulher que o Senhor me deu. Em outras palavras, o que Adão estava dizendo, Deus, a culpa da mulher ter caído é sua. Porque foi o Senhor que me deu ela. E nós somos assim, irmãos. Nós temos uma dificuldade em reconhecer os nossos erros. Nós temos uma dificuldade muito grande em reconhecer os nossos erros. Nós temos dificuldade em pedir perdão. Nós como seres humanos. Sabe por quê? Porque isso humilha o nosso ego. É por isso que Jesus mandou nós perdoarmos 70 vezes 7. E aqui não é por toda a vida não, é por dia. Por dia. Cada dia que você acorda é 70 vezes 7. Dá 400 e alguma coisa que eu agora não me recordo. 70 vezes 7. É por dia. Mas por que nós temos dificuldade em pedir perdão? Em dificuldade em falar, realmente eu errei, rapaz. Por quê? Porque isso fere a nossa honra, fere o nosso ego. E nós temos a dificuldade, nós temos a facilidade, a habilidade em transformar a soberania de Deus em desculpa para a nossa própria desobediência. E como que isso acontece? Deus permitiu isso acontecer? Amém. Se Deus permitiu, Ele vai me dar força para me sair dessa situação. Não, irmãos. A gente tem que parar de culpar Deus. Nós precisamos começar a reconhecer os nossos erros. E aqui, irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui que talvez seja um pouco dura, mas é uma verdade. Nós precisamos parar, irmãos, de romantizar o pecado. Irmãos, deixa eu falar para você uma coisa. Você sabe quem que matou Jesus? Foi o pecado. Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado. Só existe uma coisa na face da terra que nos separa, que nos distancia da presença de Deus, irmãos, é o pecado. É o pecado. A não ser que o arrependimento aconteça no meio desse caminho. Mas, irmãos, e aqui, irmãos, quando eu digo pecado, eu não estou fazendo juízo de valor, porque tem gente que fala, o adultério é grave. Não, irmãos, a mentira também é grave, a fofoca também é grave. O adultério é grave, mas a mentira também é grave. Eu ligar para o irmão Joel depois do culto para falar mal do irmão também é grave. Isso é fofoca. E da mesma forma que Deus abomina, que Deus odeia, aquele que mata, aquele que adultera, aquele que trai, aquele que faz isso, faz aquilo, Deus também odeia. Deus odeia também a mentira, porque tudo isso é pecado. Então, nós precisamos parar de romantizar essas coisas, como se tudo isso fosse bonitinho. Irmão, nós precisamos pedir a Deus misericórdia, irmãos. Nós seremos a geração que vai povoar o inferno, irmãos. Nós somos uma geração que ensinamos os nossos filhos a contar mentira. Nós somos uma geração que as pessoas ligam pra gente e nós falamos pro nosso filho, não fala que eu não estou em casa. Nós ensinamos os nossos filhos a mentir, estando dentro da igreja. Nossa geração vai povoar o inferno. E eu ouço muito dizer, a nossa geração é a geração do arrebatamento. Que Deus tenha misericórdia se formos a geração do arrebatamento. E se formos a geração do arrebatamento, que Deus transforme o nosso coração para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós somos a geração que nós brincamos com as coisas de Deus. Nós brincamos com aquilo que é sagrado. Nós somos o único povo,
Deixa eu falar com você. Você já viu um Islã, adorador de Maomé, brincando com o Deus dele? Fazendo chacota com o islamismo? Você já viu um budista fazendo chacota com Buda? Você já viu um espírita fazendo um chacota com o espiritismo, com a religião? Não, você não vê. Mas agora você vê crente brincando. Brinca com línguas estranhas. Brinca com as coisas de Deus. Brinca com as coisas de Deus. Eles profanam aquilo que é sagrado. O que é profanar? É fazer chocarrice, é fazer palhaçada com aquilo que é santo. Eu te falo, por muito menos Deus matou 2 sacerdotes, Ofni e Finéias. É claro que eles estavam desviados dentro da igreja, mas Deus matou, por muito menos. E qual foi o pecado que Deus matou eles? Simplesmente porque eles colocaram a mão naquilo que não deveria colocar, na arca. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Nós somos a geração que xinga. Nós somos a geração que mostra dedinho no semáforo, achando que Deus não está vendo isso. Nós somos a geração que briga no trabalho. Nós somos a geração que faz essas coisas mais bárbaras. E no domingo está aqui participando da Santa Ceia como se nada tivesse acontecido. Como se Jesus não conhecesse a nossa vida. Nós somos a geração que consegue participar da Santa Ceia do Senhor tendo brigado com a nossa família. Nós vivemos em um tempo que tem crente que não conversa com o irmão. Que evangelho é esse, irmão? Tem pessoas dentro da igreja que tem anos e anos que não fala com o irmão, não fala com o pai por causa de uma briga do passado, uma briga quando era criança. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Deus não pode ser tentado e Deus não tenta ninguém, porque a tentação vem para nos destruir, para nos afastar de Deus. E ele vai dizer no versículo 14, cada um é tentado por aquilo que é atraído. Cada um é tentado através da sua cobiça. Aquilo que você tanto cobiça é o que você é tentado. É por isso, irmãos, que o Brasil, né, graças a Deus aqui na América é proibido, pelo menos, isso aí de bom que tem. Aqui tem muita coisa boa. Aqui tem muita coisa boa. Mas é por isso que lá no Brasil, por ser um país tão difícil, inclusive tem até um vídeo viralizando, que eu até me compadeci com aquele senhor, com aquele cara, um vídeo de um cara chorando, inclusive até o Pablo Marçal repostou o vídeo, mas eu já tinha visto esse vídeo antes dele repostar, de um cara, né, chorando, assim, em São Paulo, e falando que não dava mais, que estava angustiado, triste, porque ele trabalhava e não conseguia sair do lugar, porque o sonho dele era sair do aluguel, mas o país não dava oportunidade. É por isso que o Brasil, por mais de 90% da população, viver só com o salário ou só com o dinheiro que dá para pagar a conta, não dá para fazer mais nada. É por isso que as casas de aposta, cada dia mais, essas bet, cada dia mais cresce. Cada dia mais cresce. Por quê? Porque cada dia mais tem gente querendo ser rico para sair dessa situação. Aí, na cobiça de ser rico, o que acontece? Perde dinheiro. É igual eu vi um bobo esses dias. Um bobo, que apostou $1 milhão na vitória da Espanha contra o Cabo Verde. Ele ia receber de retorno 84 mil, mas ele tinha tanta certeza, a odd estava baixa, porque a probabilidade da Espanha ganhar era muito grande. Ele tinha tanta certeza que ele colocou $1 milhão. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Irmãos, eu quero crer que esse cara deve ser um cara milionário, tem muito dinheiro, né? Tomara que esse $1 milhão não tenha feito diferença na vida dele. Mas você já parou para imaginar se foi alguém que $1 milhão era tudo que ele tinha? E aí? Perdeu, já era. Pois é.
O que é isso, irmãos? É a cobiça, é a ganância. A ganância, ao invés de te proporcionar, ela extrai de você, ela arranca de você. Arranca de você. O que eu achei tão lindo, eu achei maravilhoso. Achei maravilhoso. Eu vi que tanto de pastor, que tanto de cantor, que tanto de pregador no Brasil comemorando a convocação do Neymar. Oh, que maravilha. Oh, Neymar foi convocado, que maravilha. Aí o abençoado Neymar, o primeiro post após a convocação, em vez de dar glórias a Deus, em vez de atribuir a Deus a convocação, não, foi lá fazer propaganda de bet. Isso é para nós ver o tipo de gente que a gente tem apoiado. Isso é igreja. É igreja evangélica. Apoiando aquilo que destrói famílias. Aquilo que destrói famílias. E quantas pessoas, irmãos, enriquecem na falência dos pobres? Eu vou falar a verdade com você, irmãos. Isso aí quem ganha é casa. A casa de aposta é que ganha. O apostador não ganha nada, não. É o dono da casa de aposta que cada dia fica mais rico. Cada dia fica mais rico. E é óbvio, os famosos também ganham muito dinheiro com isso. Porque se um Neymar da vida ganha milhões para fazer aquela divulgação, você pode ter certeza que a casa de aposta, pela divulgação do Neymar, ela ganha no mínimo o dobro do que ela paga para ele. No mínimo, senão não valia a pena. É a mesma coisa do seu patrão. O seu patrão só te paga um valor que ele sabe que ele tem que ganhar no mínimo o dobro. No mínimo. Porque na maioria das vezes é muito mais que o dobro. No mínimo o dobro daquilo que ele ganha. É do que ele te paga. É por isso que no Brasil, 90%, vou dizer 90% porque eu não sei esse dado. Mas mais de 50% da população brasileira é endividada. Por quê? Porque, e aqui eu vou dizer, a maioria dos brasileiros vive nessa realidade de trabalhar e literalmente para pagar a conta, não sobra nada. Quando consegue comprar uma casa, é financiada 30 anos na Caixa. A maioria delas, o cara não consegue nem terminar de pagar. O banco vem e toma a casa. Quando consegue comprar um carro financiado, é muito raro você conhecer alguém que compra um carro à vista. No meu caso, comprei uma moto zero, mas foi financiado. Um carro zero, financiado. Zero não, eu comprei um carro, mas foi financiado. A moto foi zero, o carro não. Então assim, ou é consórcio, é financiamento, porque ninguém tem dinheiro. Irmãos, ninguém tem dinheiro. Ninguém tem e é o que todo mundo quer. Aí, irmãos, só que tem aqueles que acham que é mais esperto que todo mundo. Você já viu, irmãos? Você já ouviu aquela história que todo dia sai um bobo de casa? Todo dia sai um bobo e um esperto de casa. E quando os dois se encontram, dá ruim. Todo dia sai um bobo e um esperto de casa. E, infelizmente, quando o bobo encontra com o esperto ganha muita coisa em cima do bobo. Aí o bobo acha que é mais esperto que todo mundo, aí ele vê, nossa, a Espanha vai ganhar do Cabo Verde, o Cabo Verde, não sei quantos anos que não participa de uma Copa do Mundo, é um país que não tem nem jogador famoso, ninguém conhece o time de Cabo Verde. Aí eu vou fazer o seguinte, eu ganhei aqui R$1.500 de salário, vou apostar tudo, porque se eu apostar ali eu vou ganhar mais R$500, já me ajuda, é 2.000 que eu vou ter. Aí o bobão perde tudo. Ele acha que ela é esperto. Aí. Ele acha que ela é esperto. Só que a gente precisa entender, irmãos, que a gente acha que a gente é esperto, mas sempre tem alguém que é mais esperto que a gente. É igual aquele cara que acha que é machão, aquele cara que acha que é bravão. Sempre tem mais um. Sempre tem um que é mais. A vida é desse jeito. Sim, ajuda. E eu vou falar pra vocês uma coisa. Esse pensamento parece um pensamento meio tosco, né? Mas como assim, pastor? Eu vou pegar... Irmãos, não acreditando em você ou não, mas você sabia que tem pessoas que fazem isso? É porque eu vou jogar na probabilidade. A probabilidade é 99,9%. 99%. 99% de que a Espanha vai ganhar do Cabo Verde. Aí o que acontece? O Cabo Verde empata de 0-0. E aí? Perdeu o dinheiro todo.
Não, literalmente tem pessoas viciadas. É. A Bárbara mesmo conhece uma pessoa, né, Bárbara? Uma menina lá no Brasil que estava pedindo dinheiro para uma amiga nossa lá do Brasil que estava passando dificuldade porque a menina era viciada em tigrinho. Não, pediu pra mim. Pediu dinheiro para você? Pra mim, aí eu ajudei, dei a cesta, aí depois eu descobri que era. É isso que aconteceu. A Bárbara, a menina lá da nossa cidade, pedindo dinheiro, a Bárbara ajudou ela com a cesta. Aí depois nós descobrimos que essa menina era viciada em tigrinho. E tem muita gente que é assim, irmãos, viciada em tigrinho. Coloca lá 20 reais achando que vai voltar 100. Coloca 100 achando que vai voltar 200. Esses dias eu vi um vídeo de uma pessoa famosa postando que tava lutando há 2 anos contra os jogos de azar, contra o vício. Então, assim, não vem só do pobre, não, tá? Vem de todos os tipos de classe. Eu não sei se... É claro que eu não vejo, mas é porque a gente mexe muito na internet. Eu vi essa reportagem, né? Eu não tenho pavor, tem giriza. Não sei nem se essa palavra é boa para se falar no altar. Mas assim, eu não vejo. É coisa do demônio, aquele negócio de Big Brother Brasil. Como é que é o nome daquele moreninho que ganhou uns anos atrás? Davi. Tal de Davi. Você sabia que aquele cara perdeu a fortuna dele toda? Perdeu a fortuna dele, perdeu o dinheirão dele todo que ele ganhou com aposta, com essas coisas. Os irmãos veem, irmão, que tem pessoas assim. Sabe o que é isso? É ganância, é cobiça. Sabe por quê? Porque o ser humano, ele nunca está satisfeito com o que tem, irmãos. É por isso que eu tenho batido na tecla acerca do contentamento. O que é o contentamento? É você ser feliz com aquilo que você tem. Eu vou terminar, eu sei que a gente infelizmente hoje não conseguiu concluir, mas eu peço aos irmãos para ler a carta de Tiago em casa, porque eu também não posso ficar voltando, porque senão a gente não vai acabar nunca essa carta. Mas eu vou concluir aqui nessa noite lendo um texto. Provérbios capítulo 30. Eu quero ler para os irmãos uma oração. E nós vamos encerrar, porque já é 5 para as 9. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Provérbios capítulo 30. Hoje eu quero ler com os irmãos um texto. Como não estava aqui no esboço, eu li esse texto, eu lembrei desse texto aqui agora. Isso aqui, irmãos, é a oração de um homem chamado Agur. É a oração de Agur. Deixa eu só procurar aqui o versículo que eu quero ler. E a gente